Deus, pela vida desse irmão, pela consagração dele. Pedimos, Senhor, que abra os nossos corações para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Colocamos o Danilo neste momento, no Imaculado Coração de Maria, a esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Pode sentar, pegar a sua palavra. Então, como a Cláudia falou, a Maria já me conhece, né? Eu sou Danilo, tenho 37 anos, casado com a Luana, somos pai de 11 crianças, 8 já estão no céu, 3 está com a gente aqui. O Davi, que está fazendo a trilha sonora, o Bento e a Valentina lá em cima. Eu sou membro com a consagração de vida da comunidade desde abril desse ano. Então, uma consagração recente que foi resposta de Deus, foi ali um carinho de Deus comigo e com a minha esposa, estar nesse carisma, participar desse carisma. Abre comigo a sua palavra na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de 15 a 20. A gente vai ler um pouquinho mais do que está ali no telão. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo de 15 a 20. Na Bíblia da Ave Maria, você segura onde está marcado Filemão, abre, já está ali, é na mesma página da armadura do cristão. Amém? Amém. Então vamos lá, está marcado aí, ó. O povo reza a armadura do cristão sempre, já está até abrindo a Bíblia ali na página. Diz assim a palavra, versículo 15. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, para que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriaguei com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graça sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bonita essa passagem, né? Vigiai a sua conduta, que ela não seja de insensato, não se embriague do vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, cantai, celebrai de todo o coração, rendei graça sem cessar. É São Paulo apóstolo, baluarte também da nossa comunidade, dando um caminho, dando uma direção para nós, especialmente na festa de hoje. Uma passagem muito propícia para a gente meditar e mergulhar na festa de Pentecostes. O tema dessa mensagem, o tema dessa pregação, dessa partilha é: Pentecostes nos faz testemunhas de Jesus e do Evangelho. Repete comigo: Pentecostes nos faz testemunhas de Jesus e do Evangelho. Então guarda bem cada palavrinha dessa que a gente vai meditar. Pentecostes nos faz testemunhas de Jesus e do Evangelho. Mas antes de entrar precisamente no tema, a gente sempre fala a carta de São Paulo a Filemão, a Tito, aos Coríntios, aos Colossenses, aos Efésios. Muitas vezes a gente passa batido assim, né? É a palavra de Deus. Amém. Mas rezando ao longo da semana por essa partilha, o Senhor colocou uma dúvida no meu coração. Você sabe quem eram os Efésios? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta: você sabe quem era o Efésio? Quem eram os Efésios?
Pensa essa cidade, já foi lá? Quem que eram os efésios? Será que era todo mundo cristão? Será que era todo mundo pagão? Como que eram esses efésios? E aquilo me incomodou e fui estudar um pouquinho para a gente poder partilhar. A cidade de Éfeso, onde estão os efésios, obviamente, né? Ela recebe essa carta, ela recebe essa mensagem quando São Paulo está preso. Numa das prisões de São Paulo, ele direciona essa carta. É chamada de uma das cartas do cativeiro. Imagina, o apóstolo está preso, recluso, mas não deixou de evangelizar. Não deixou de cuidar dos seus. Não deixou as correntes, as cadeias humanas, as limitações humanas, não deixou ele de anunciar a verdade. Então a carta enquanto São Paulo estava preso. Essa cidade de Éfeso é uma cidade com muita religiosidade. Só que eles tinham muitas crenças. Era uma cidade pagã. Então eles tinham diversos deuses, várias crenças. E o principal templo que tinha lá, a principal, entre aspas, devoção deles, era uma deusa grega, uma entidade grega, chamada Diana, que era irmã gêmea de Apolo, Artemis. Tanto que alguns símbolos e algumas coisas das esculturas dessa Diana compartilhava com o seu irmão Apolo. Essa entidade, essa deusa grega, ela era marcada pela proteção às mulheres, especialmente a proteção ao parto, à virgindade, e ela também tinha uma característica da caça, né? Tanto que a imagem dela, a representação dessa entidade é com arco, flecha, armaduras. Então essa cidade era um polo turístico, vamos assim dizer, de várias crenças, mas especialmente dessa deusa grega chamada Artemis. E é interessante a gente refletir que São Paulo, escrevendo para essa cidade que tinha essa devoção, esse sincretismo religioso, esse destaque para uma entidade, para uma deusa que representava a guerra, a caça, é na carta de São Paulo aos Efésios que ele ensina a armadura do cristão. São Paulo é um mestre na evangelização. Se você quer evangelizar, se você quer falar de Jesus para alguém, leia as cartas de São Paulo. Medite o que São Paulo apóstolo diz, porque ele consegue pegar a realidade daquela sociedade, a realidade daquelas pessoas e transformar em evangelho. Eles tinham como exemplo, como uma devoção, uma guerreira, uma caçadora, arco, flecha, armadura. Só que ele, no capítulo 6, isso com certeza você deve rezar na sua casa várias vezes, ele vai falar da armadura do cristão. Que bonito isso. Faz sentido agora, né? Ter essa armadura do cristão justamente nessa carta. Porque era um povo que era acostumado com esses símbolos. Era um povo que conhecia a questão das armas. Então São Paulo usa disso para evangelizar, para catequizar. Éfeso também era uma cidade de comércio. Era uma cidade movimentada. Tinha um grande templo, tinha diversos secretismos religiosos, mas tinha um comércio muito grande porque era uma cidade próximo ao mar. Ela era uma cidade do litoral. Litorânea? Cadê os professores de português? Como? Litorânea. Faltou o acento aí. Uma cidade no litoral, perto do mar, amém? Era uma cidade perto do mar, fazendo divisa ali com a África e a Ásia, onde atualmente é a Turquia. Éfeso hoje, pela geografia, onde é a Turquia. Então era uma cidade de comércio, de movimento, um lugar tumultuado. Um lugar cheio de compromisso. Pegando aquilo que o Júnior pregava agora cedo, um lugar que as pessoas praticamente não tinham tempo, em que a vida era muita corrida, tinha muitas coisas para se fazer. Parece ou não parece com a nossa história, né? Com a nossa realidade. Que é movimento, é tanta coisa, é tanto compromisso, tanta agenda, tanta pessoa para atender, coisas para resolver, e vai passando o dia, vai passando as horas, e vai acumulando, e é ver da família as coisas, e muitas vezes a gente não tem tempo. Então São Paulo está preso e escreve para esse povo. Mas não só para esse povo. São Paulo escreveu isso aqui para nós também. Amém? Então esse é um pouquinho de Éfeso, né? Uma cidade um pouquinho tumultuada. Será que é mais tumultuada que São Bernardo aí, na hora do rush, na hora do trânsito, né? Então,
outra coisa interessante de Éfeso, ela só perdia em número de habitantes para Roma, que era a capital do império, e para Atenas da Grécia, que era uma capital intelectual e muito forte na Grécia. Então era uma cidade importante. Era um lugar grande, um lugar de movimento. Então o fato de ter evangelizado, ter se preocupado lá, mostra o quanto nós não podemos nos acanhar e anunciar o evangelho. Nós pedimos o Espírito Santo, pedimos a sabedoria, então nós não podemos nos acanhar em anunciar o evangelho para quem quer que seja. Ah, mas é uma pessoa muito sábia, é uma pessoa que é muito vivida, tem empresas ou tem muitos filhos. Como que eu vou anunciar o evangelho? Com o poder do Espírito Santo. Amém? São Paulo anunciava para todo mundo. Mas voltando ao tema, Pentecostes nos faz testemunha de Jesus e do evangelho. E quando nós falamos de Pentecostes, geralmente a gente já vai lembrar daquela passagem, Atos capítulos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, Maria Santíssima estava no meio deles e veio como línguas de fogo e todo mundo ouviu um ruído. Amém. Ali é também Pentecostes, a gente vai falar daqui a pouco disso. Mas no Antigo Testamento, Moisés, os profetas, os juízes, os reis, o povo judeu já celebrava Pentecostes. Olha que interessante isso. Eles já viviam o Pentecostes. Porque a palavra Pentecostes, ela não significa vinda do Espírito Santo. Pentecostes não significa efusão do Espírito, não significa dom de línguas, não significa festa do fogo. A palavra Pentecostes significa 50º dia. Dia 50. Né? Pentecostes, 50º dia. E por que disso? Por dois motivos. Era a celebração do povo hebreu, dos judeus, do povo de Deus, pelas taubas da lei. Quando Moisés desce com as taubas da lei, eles faziam memória dessa descida das taubas 50 dias depois. Fazia-se uma festa. E também, a principal representação do Pentecostes do Antigo Testamento é que o Pentecostes era a festa da colheita. Lá no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio e no livro de Levítico, vai falar muito bem dessa festa da colheita. O Senhor pedia para que 50 dias após a Páscoa dos judeus fosse entregado aquilo que era de melhor, fosse entregue aquilo que era a primícia da colheita que eles tinham feito. Deixa eu ver se eu marquei aqui qual que era, que principalmente do trigo e da cevada, que o trigo nós sabemos que ele faz diversos alimentos. Então, era entregado a primícia, era feita uma festa para celebrar a colheita. Aqui no Brasil a gente fala que o agro é forte, né? Que a nossa agricultura é pujante. Lá era a necessidade, era o que eles tinham para sobreviver. Então, eles faziam essa festa a pedido de Deus. Abra aí a sua palavra em Levítico, capítulo 23. Levítico, terceiro livro da Bíblia, eu já deixei marcado aqui, capítulo 23. Quem está com a Bíblia da Ave Maria, não se assuste, vai estar um título assim, ó, O Pentecostes. Agora você sabe que está escrito o 50º dia, né? Então aqui é Deus falando para Moisés a questão do Pentecostes. Eu vou ler para a gente entender como que o Antigo Testamento vivia, né, antes de Jesus, o Pentecostes. A partir do dia seguinte do sábado, Levítico 23, versículo 15, a partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia que tiverdes trazido o molho para ser agitado, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte do 7º sábado e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. Trareis de vossa casa 2 pães feitos de 2/10 da flor de farinha cozidos com fermento para agitá-los como oferta. São as primícias do Senhor. Oferecereis com o pão e holocausto ao Senhor 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, um novilho, e 2 carneiros acompanhados da oferta e da libação. Esse será um sacrifício de agradável odor ao Senhor. Oferecereis também um bode pelo pecado e como um sacrifício pacífico 2 cordeiros de 1 ano.
O sacerdote os agitará com o pão das primícias, como ofertas agitadas diante do Senhor. Com os 2 cordeiros serão consagrados ao Senhor e serão propriedade do sacerdote. Neste mesmo dia anunciareis a festa e convocareis uma santa assembleia. Não fareis trabalho algum servil. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes em qualquer lugar que habitardes. Palavra do Senhor. Então esse era o Pentecostes antes de Jesus. Uma celebração da bondade de Deus, da providência de Deus, com a colheita, com aquilo que era providência para o sustento e para o trabalho das pessoas. O nome também que se dava isso era quem for bom aí de Bíblia, depois me ajuda, é o Shavuot, né? Era o Shavuot, que fazia essa memória da bondade de Deus, das primícias dos alimentos e também da tábua da lei de Moisés. Deus pediu por meio dos seus profetas, por meio dos juízes, dos reis, de todo o tempo antes de Jesus, que eles se lembrassem, que eles fizessem memória, que eles fizessem festa, que eles lembrassem que Deus providencia todas as coisas. Amém? Quantas vezes eu e você não fazemos isso? E a gente foca só nas dificuldades, só nos problemas, só nas coisas que não dão certo, só nas coisas que não vão para frente. A gente olha para a vida das pessoas que só dão problema. Essa semana, quantas pessoas mandou uma mensagem para você falando: nossa, fulano conseguiu algo, fulano conquistou a sua casa, como o Júnior disse, trocou de emprego, fulano está bem de saúde, se curou, olha, um casamento se reatou. Quantas pessoas mandou para você uma notícia boa? Partilhou algo bom, lembrou de algo bom. Olha, faz 10 anos que a gente foi a primeira vez na igreja, lá no grupo de oração. Nossa, tem 5 anos que a gente participa da comunidade, lembrei disso hoje. O Senhor nos ensina com o Pentecostes a fazer memória das coisas boas, a fazer presente, a fazer atual no nosso coração aquilo que é graça e manifestação de Deus. Porque a sociedade hoje em dia, as notícias, a mídia, tudo parece que é uma organização, uma conjuntura para deixar a gente triste. Dependente de remédio, dependente das coisas. O Senhor no Antigo Testamento deu uma lei para que ela fosse cumprida, para o povo celebrar. E eu fiquei imaginando. O povo foi lá, fez a colheita, tudo, se organizou, tal. Passou 50 dias da colheita. Talvez o trigo já estava acabando, um pouco da cevada estragou, a chuva não vinha, e alguém roubou a plantação. Para o povo começar a murmurar, faltava muito pouco. Para começar a reclamar, meu amigo, basta um galho de árvore secar, já está reclamando. Então o Senhor dá essa festa, era uma festa anual. Todo ano tinha que fazer memória da colheita. Todo ano tinha que fazer memória, trazer a vida de novo que o Senhor ajudou aquele povo. É o Pentecostes do Antigo Testamento, dos 50 dias. E é interessante que o cristianismo não mudou o nome da festa. Não mudou. No mesmo período em que os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, no mesmo período em que eles estavam ali aguardando a promessa, 50 dias após a Páscoa, o Senhor se faz presente com o seu Espírito Santo. Eles estavam reunidos com Nossa Senhora, rezando, fazendo aquilo que Jesus pediu, e o Espírito Santo vem com poder, com unção, com presença neles, fazendo o cumprimento da promessa. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quem está aí fácil na Bíblia, pega aí para a gente ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Então, meus irmãos, Pentecostes não é apenas uma celebração,
Pentecostes não é apenas fazer memória de uma promessa de Jesus. Pentecostes, para nós católicos, é a festa da realização das palavras de Jesus. Amém? Se no Antigo Testamento era para celebrar uma colheita bem feita, era para celebrar os frutos da terra, no cristianismo, na Igreja Católica, o Pentecostes, nós celebramos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Dá uma grande salva de palmas para o Senhor, porque Ele morreu, ressuscitou e deixou o seu Espírito Santo por nós. Ele deixou o seu Espírito Santo. E vamos lá continuar no tema. Pentecostes nos faz testemunhas de Jesus e do seu Evangelho. E essa palavra Pentecostes a gente já entendeu, que significa 50. 50º dia, perdão. Testemunhas. Essa palavra testemunha que está aqui no versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e isso é uma curiosidade. Atos dos Apóstolos, ele é uma continuação, para não dizer o mesmo livro, do Evangelho de São Lucas. E esse trecho, a subida aos céus de Jesus, é como que uma dobradiça, como que o meio dessa grande obra lucana. Tanto que aquilo que Jesus fez no Evangelho de São Lucas, isso a gente pode trabalhar no outro dia, nos Atos dos Apóstolos também acontece. Jesus ressuscita alguém, os apóstolos ressuscitam. Jesus cura, os apóstolos curam. Então São Lucas, que é o mesmo autor de Atos dos Apóstolos, é como se o Atos dos Apóstolos fosse o espelho do Evangelho, fosse o reflexo, mostrando que assim, é possível seguir os passos de Jesus, porque aqueles homens seguiram. Amém? Amém. Vamos lá, testemunhas. Testemunha de Jeová? Não, Aí é outro pessoal, Devem estar aí batendo nas portas, Eles são fiéis, gente, eles são fiéis, Então lá, deixa Deus tocar no coração deles. Testemunha de Jesus, amém? Testemunha da palavra, testemunha de Nossa Senhora também. Mas o que é essa palavra testemunha? Não é só aquele que está lá no tribunal e o amigo fala, cara, fala que eu não fiz, pelo amor de Deus, me ajuda. Não é essa testemunha do tribunal, que essa testemunha também ela tem que falar a verdade. Mas a palavra testemunha, no português, ela significa aquele que vê um fato, que presenciou e pode declarar o que viveu, o que viu. É aquele que morre, que sofre pela sua fé, pelo que acredita. Isso é testemunha. E no grego, a palavra testemunha, ela é a mesma palavra da palavra martírio. É a palavra martis, com Y. Se tiver alguém aí especialista em grego, puder corrigir a pronúncia. Mas quando você está lendo o Atos dos Apóstolos em grego, não está escrito testemunha. Está lá, sereis a minha mártires. Serão os meus mártires. Porque vocês vão falar, declarar aquilo que acredita. Só que não só isso, meu irmão, minha irmã. Você também vai sofrer e talvez até morrer por aquilo que acredita. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, você está preparado para ser testemunha de Jesus? Para ser mártir por Jesus? E é isso a diferença de ser testemunho da igreja, de ser um testemunho do Espírito Santo, porque a nossa vida ela precisa mostrar essa verdade de fé, amém? Mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo na morte, a gente mostrar que nós acreditamos em Jesus, que nós acreditamos na sua palavra, que nós acreditamos na sua ressurreição, que nós acreditamos no céu, que nós acreditamos na igreja. E nós vamos dando testemunho. Mas dar testemunho, meu irmão, não é pegar lá na internet, no WhatsApp, no Instagram, escrever um textão e postar um vídeo e falar que está tudo errado. Não. Dar testemunho é no dia a dia. É no dia a dia, é com a vida, é com amor, é com perdão, é com a vida de oração. Como será
Que tal o nosso testemunho, o nosso martírio dentro da nossa casa? A hora que a gente acorda, eita, a gente já está dando testemunho de Jesus ou não? No nosso trabalho, com os familiares, com os vizinhos. Então, às vezes os vizinhos lá de casa botam as músicas, uns horários que eu não entendo. A festa começa 11 horas da noite. Tá um silêncio, rapaz, aí começa um som na rua de trás, e você fala, meu Deus do céu, cara, que coisa. Eu vou lá bater na porta, esbravejar e tal. Não vou rezar, interceder, se de fato passar de um limite aceitável, né, de algo assim, chamar a polícia, enfim, é um direito. Mas como será que está o meu testemunho? Será que eu sou esse vizinho? Que incomodo? Né? Que sou chato lá da minha rua, da minha vizinhança, do condomínio, do quintal que eu moro? Ou não, realmente eu sou aquela testemunha? Eu demonstro o amor, o perdão, a caridade, a paciência, a benevolência, os dons e carismas do Espírito Santo. Nós precisamos ser testemunha. Pronto para ser mártir, para ser testemunha, dificilmente a gente está. Mas nós precisamos estar dispostos. Nós precisamos querer. Pedir ao Espírito Santo, me capacita, me dá sabedoria, me dá vontade de ser santo, me dá vontade de dar testemunho, me dá vontade de orar, me dá vontade de ir na Santa Missa e pedindo diariamente, clamando, para que a graça de Deus possa nos conduzir e fazer que dar testemunho de Jesus seja algo normal na nossa vida, seja algo corriqueiro na nossa vida. Amém? Amém. Voltando na palavra um pouquinho. Lá no Efésios. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, para que ela não seja conduta de insensato, mas de sábios que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Os dias são maus, gente? Sim ou não? Sim. Complicado. Se a gente for olhar a notícia, for olhar leis que tentam passar e tudo mais... a gente vê que o dia está complicado mesmo, que os dias são maus. A guerra contra a família, contra a igreja, contra a liberdade religiosa, de expressão, enfim, são problemas aí que dá para fazer outro retiro, né, fundador? Só sobre os problemas atuais da sociedade para nós cristãos. Mas o que me chamou a atenção foi no versículo 16, quem está com a Bíblia da Ave Maria diz assim, mas de sábios que aproveitam ciosamente o tempo. Eu, na minha limitação, falei, ciosamente deve ser algo que corta, que quebra, que divide, mas não faz sentido. Aí eu fui procurar o que é a palavra ciosamente. Olha que bonito. Ciosamente é aquele que age com ciúmes, com grande zelo, com excessivo cuidado. Advérbio que qualifica uma ação, indicando que ela foi executada com um sentimento de posse, de proteção e de vigilância. Olha que coisa bonita isso. Eu achei que era de dividir, tem nada de dividir. Ciosamente é aquele que age com ciúmes, com zelo, que é uma ação que foi executada com sentimento de posse, de proteção, de vigilância. Então São Paulo está falando assim, vigiai, pois, cuidado sobre a vossa conduta, para que ela seja uma conduta, vamos continuar aqui, não seja uma conduta de insensato, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo. Cuida do seu tempo com amor, com ciúme, com zelo, com proteção, com vigilância. O que eu tenho feito com o meu tempo? O que será que eu tenho feito com os meus dias? Da hora que eu acordo, da hora que eu me levanto, quanto do tempo eu gasto na internet, rolando o celular, vendo coisas que talvez não agrega nada? Quanto do meu tempo eu gasto falando da vida dos outros? Quanto do meu tempo eu gasto só reclamando? Quanto do meu tempo eu gasto só assistindo TV, música, filme? E não cuido do meu tempo para amar a Deus, para adorar a Deus, para conhecer a Deus, para se aproximar de Deus. Nós precisamos olhar o nosso tempo e verificar se no tempo que nós temos disponíveis, essas 24 horas que o Senhor nos dá, tirando as horas de sono, né?
É difícil falar alguma coisa dormir. Tem gente que fala, né? Fala, resmunga, tem gente até que anda na casa dormindo. Mas a hora que a gente tem consciência, cuidar do nosso tempo, para a gente dar um testemunho. Um testemunho, entendam a palavra, um testemunho exagerado. Um testemunho contínuo, é a melhor palavra, um testemunho contínuo da graça e do amor de Deus. Porque nós precisamos agir conforme aquilo que a gente diz que acredita. Se eu falo, não, eu sou católico, amo Nossa Senhora, os sacramentos, a igreja, o Papa, tudo, então preciso agir conforme aquilo que eu acredito. E como que eu vou agir conforme aquilo que eu acredito? Estudando um pouco mais, lendo um pouco mais, se dedicando um pouco mais. Na comunidade nós temos, na nossa regra, a questão de fazer a leitura, a Lectio Divina, as leituras do dia a dia. Você vai mergulhando na palavra, e essas 2 últimas semanas, nos evangelhos, Jesus estava dando ali os seus últimos discursos, as suas últimas falas, e como é profundo e como é bonito. Aí a gente entende o cuidado da igreja com a festa do dia de hoje. Ela preparou o nosso coração para entender que algo grande, que algo maravilhoso acontece no dia de hoje. Amém? Então cuide do seu tempo, seja zeloso com o seu tempo, seja cuidadoso com o seu tempo, para que no seu tempo, no seu dia a dia, todas as horas do dia, a gente consiga dar testemunho do amor de Deus. Outra palavra importante dessa passagem, vigiar, né? Já falava um pouco disso. A gente precisa ter essa atenção, essa vigilância com o nosso dia a dia, com aquilo que a gente faz, com aquilo das pessoas que a gente se aproxima. A gente tem que vigiar, porque muitas vezes a gente está dando ouvido para quem nos afasta e nos tira da graça de Deus. A gente tem que vigiar a nossa conduta para que nós possamos estar juntos, reunidos, assim como eles estavam nos cenáculos. Na palavra diz assim, eles estavam todos reunidos. Estavam todos reunidos. Eu pego essas 3 palavras e fico meditando. Falo, por que São Lucas não falou estavam todos lá? Estavam todos presentes, todos rezavam. Não, ele colocou, estavam todos reunidos. E quando você vai meditando, estudando cada uma das palavras, ele está dizendo que todos estavam com um único coração, com um único objetivo, com um único sentido. Todos queriam dar o mesmo testemunho, todos queriam ter a mesma experiência. E louvado seja Deus, porque aqui hoje na comunidade de Fidelidade, nós estamos todos reunidos para experimentar o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. É isso. Nós precisamos olhar ao nosso redor e ver as pessoas que verdadeiramente agregam. Que para atrapalhar tem um monte, irmãos. Para atrapalhar tem um monte. Depois São Paulo vai dizer lá no versículo 18, não vos embriaguei com o vinho, que é uma fonte de devassidão. Eu até peguei aqui a foto aqui o print, né? Não foi a foto do dicionário, não vou mentir, né? Não posso. Peguei o print do dicionário aqui no Google, aí eu fui ver o que significa devassidão. Qualidade ou caráter de devasso. Eu falei, pô, me ajudou, hein? Pô, que resumiu tudo que eu precisava. E faz o que agora, hein? Eu vou falar que é a qualidade de um devasso? Não, vou procurar lá o que é o devasso. Se eu tirei a foto do devasso. O que é o devasso? É um indivíduo com comportamento imoral, libertino, desregrado, que não tem um parâmetro, né? Então São Paulo está falando aqui, ó, a questão do vinho, não vos embriagueis com vinho doce, que é uma fonte de devassidão. Então o exagero com as coisas do mundo, entendam, o exagero com as coisas do mundo, a embriaguez com as coisas do mundo faz a gente ter um comportamento imoral, ter um comportamento sem a graça de Deus. Tem um comportamento que destrói, em vez de reunir, em vez de agregar. Se a gente se embriaga, se a gente exagera com as coisas do mundo, a gente se torna um devasso. Misericórdia, irmãos. Quantas pessoas que eram de igreja,
Quantas pessoas que batiam o seu joelho no chão, que levantavam as mãos e faziam, e acontecia, ia ter um evento, ela estava lá, precisava de doação, ela pedia, mas foi deixando entrar um pouquinho da embriaguez do mundo, não está mais aqui hoje. Não está mais na paróquia, não está mais em lugar nenhum. Deixou às vezes uma cultura, deixou às vezes um pensamento, deixou às vezes um professor falar algo com mais incisivo, em vez de rezar, buscar sabedoria, tudo, deixa entrar. Muitas vezes deixa um parente, um tio, um conhecido, dar um conselho, isso aí é demais, Bíblia é demais, Espírito Santo é demais, vai na manha, vai devagar, não sei o quê. Num falso equilíbrio, a pessoa se afasta da graça de Deus. Vigiai, pois, a vossa conduta. Não vos embriagueis com o vinho, que é uma fonte de devassidão. Aí ele completa, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente faz, ter cuidado com aquilo que entra dentro da nossa casa. Eu nem sei se hoje em dia vale tanto pregar sobre as novelas, né? Mas tem ainda o pessoal que assiste muita novela, mas tem as séries, os filmes, aquele monte de canal pago lá que você paga R$19,90 3 meses. Né? E fica assistindo tantas e tantas porcaria que entra na nossa vida. Nós temos que ser vigilantes. Ontem eu falava isso na vigília dos jovens, né? Que muitas vezes você está assistindo um filme, tem uma cena e você pula, tem outra cena, mas assim você pula. Irmãos, para de ver o filme. Vai ficar pulando. Aí cada momentinho ali de pecado, de exagero, de cenas inadequadas daquele filme, vai entrando no seu imaginário, vai entrando na sua mente. Daqui a pouco você acha normal e só está assistindo besteira, só está assistindo tranqueira e fica conversando sobre aquilo que não presta. Não dá. Nesse ponto a gente tem que ser radical, de buscar as coisas de Deus, de ser testemunha, de separar o joio do trigo. Nós estamos num momento que não dá mais para brincar, nós temos que separar o joio do trigo, saber escolher as coisas. Amém? O saudoso Padre Léo, no seu livro Renovados pelo Espírito Santo, ele diz assim: do que as pessoas se embriagam hoje em dia? Novelas, cigarros, drogas, pornografia, o consumismo, a mentira, a fofoca. E ele pergunta: e nós? Do que nós estamos nos embriagando? Do que nós estamos nos alimentando? Do que a gente está consumindo em excesso? Pensa nisso. Nossa, o que será que eu mais consumo? O que será que eu mais experimento ao longo do meu dia? O que será que eu dou mais acesso? Melhor, o que é mais prazeroso para mim? Eu gosto de ler a palavra de Deus, eu gosto de ouvir um louvor, de assistir uma pregação, de ver um filme, um vídeo da vida de um santo, ou não? Eu gosto de ver mesmo a novela, o pau quedando, ou a traição, o adultério, o outro que mata, que rouba o filho, rouba o dinheiro e se acaba a família. Eu gosto disso. Misericórdia. O que será que tem embriagado o meu e o seu coração? E é fácil de perceber. Não é muito difícil, não. Tem um pessoal que é meio duas caras, meio pilantra, sei lá como é que faz, mentiroso, que consegue disfarçar, mas na sua maioria não dá. Pensa numa pessoa embriagada de cachaça. Ela anda diferente, ela fala diferente, as roupas é diferente. O comportamento, os sinais que aquela pessoa dá é que exagerou na cachaça, que bebeu demais. Por mais que ela fale, eu não bebi não, ela acredita que foi só uma dose. Não foi a garrafa inteira. Ela fala que não foi. Mas você olha e vê, fala, cara, esse cara bebeu a noite toda, esse cara se drogou a noite toda, esse cara consome pornografia demais, olha o cheiro de cigarro, não é possível. Uma pessoa embriagada do Espírito, ela fala diferente, ela anda diferente, ela se comporta diferente, o cheiro é diferente. Nós precisamos andar pelo mundo e dar sinais que estamos embriagados pelo Espírito Santo, amém? Amém. Pentecostes nos faz testemunhas. Testemunha é martírio, lembra disso, é martírio. Eu vou ter que sofrer um pouquinho, vou ter que abrir mão.
Nossa, Danilo, eu estava assistindo uma série, um dorama, tem uns negócios meio estranhos lá, vou ter que parar. Glória a Deus. É um pequeno martírio, um pequeno sofrimento que você vai fazer. Se aquilo vai contra a fé, corta. Faz mal nenhum, não. Vai fazer bem para você. Amém? Ser testemunha de Jesus e do seu evangelho. Aí a gente vai terminando essa partilha. Deixa eu ver aqui o horário aqui para eu não... Ser testemunha de Jesus e do seu evangelho. Confesso para vocês que eu estava preparando, falei, não, nosso Senhor já falou demais sobre martírio, sobre Pentecostes. Jesus e evangelho o povo já conhece. Jesus e evangelho não preciso nem falar. Eu estou lá na comunidade, o pessoal que vai lá é um pessoal santo demais, não precisa. Aí eu até coloquei aqui no meu resumo. Tarará, tarará, oração, né? Vamos orar, final. Aí eu estava fechando assim, o Senhor colocou no meu coração. Por que você falou várias vezes, vamos voltar no tema? Eu falei, para eu não me perder, né, Jesus? Eu sou meio tentando as ideias, eu vou falando e me perco. Então, eu voltar no tema é para eu saber onde eu estou indo, amém? Para ajudar a fixar a ideia. Aí o Senhor falou para mim, volta no tema. Eu não ia falar, não precisa, né? Eu falei, não, vou ler o tema. Pentecostes nos faz testemunha de Jesus e do Evangelho. Aí o Senhor colocou no meu coração, você não vai falar de mim? Dói às vezes, viu, irmão? Às vezes está com o microfone, está à frente, teu nome no telão, tem o seu martírio também. Aí eu falei, eita Jesus, falando assim, né, desse jeitinho, vamos lá, vamos mergulhar mais um pouco. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando a gente experimenta o Pentecostes, quando a gente começa a dar testemunho, a gente não pode dar testemunho de qualquer coisa. Eu não posso dar testemunho daquilo que eu acho ou daquilo que eu gosto, porque senão a gente vai começar o encontro gritando, chorando, repousando e vai ficar o encontro inteiro assim, porque é aquilo que eu gosto. Nem dá para perceber, né, que eu gosto de coisa mais expansiva. Mas não é o que o Danilo gosta, é aquilo que Deus quer, amém? É aí que a gente vai vendo o quão é bom ser de Deus. Nossa, quanto é bom deixar o Espírito Santo nos conduzir. Quando nós somos testemunhas de Jesus, não do Jeová, né? E Jeová, gente, parece, se eu não me engano, corrija aí, Daniel, se eu estiver errado, Jeová é só uma tradução incorreta. Eles traduziram lá na forma meio errada e ficou o nome e deixaram. Mas vamos lá, vamos ser testemunha de Jesus. Ser testemunha de Jesus é falar que Ele é Senhor, Salvador, que Ele caminha comigo, que Ele morreu e ressuscitou para que eu possa ter acesso ao céu, para que eu possa, pelos méritos da cruz, pelos méritos dEle, pela vontade dEle, ir para o céu. A gente acabou de ler como que era o Pentecostes, pega um bode, corta no meio, pega o pão, amassa, agita. Olha como era o sacrifício para expiar o pecado. Era um sacrifício para expiar o pecado. Jesus se fez um sacrifício por mim e por você, irmãos. É só seguir, é só obedecer. Eu vi um vídeo esses dias que o rapaz falava assim, olha, o criador do jogo deixou o manual, depois ele veio, jogou o jogo e ainda ensina para quem pede. Eu falei, caramba, o que isso quer dizer? O cara falou assim, ó, Deus fez a história, a salvação, a criação para ir para o céu. Só que o ser humano se perdeu, então ele deixou a Bíblia para a gente não se perder. O manual está aqui. Está aqui. Se a gente quer saber como constrói uma família, como constrói um relacionamento, como que perdoa, como que prega, como que vive, como que reza, está aqui. O manual está aqui, é só seguir, irmãos. E não é tão difícil, não. Você vai lendo, uma hora entra na cabeça. Se tiver uma palavra difícil, como que eu li agora há pouco aqui, né? Essa daí é difícil. Você não consigo nem falar. Ciosamente, quando for algo cioso, algo, né, uma palavra difícil, pergunta para o irmão, para o padre, procura no dicionário. E Deus vai falando conosco. O manual está aqui. Depois ele ensina a jogar. Que de forma Jesus veio, viveu, deu testemunho. E quando precisa, ele ensina de novo, como? Através do Espírito Santo. Então, para ser testemunha de Jesus,
a gente precisa querer, a gente precisa estar disposto a ser aquilo que é tão difícil, que é a humildade. Ser necessário. Se perceber que eu preciso de Deus, eu sou dependente de Deus. Deus te deu toda a liberdade de fazer o que você quiser. Toda. Faz o que você quiser. Para que livremente você escolha amar Ele. Para que livremente eu e você escolhamos depender dEle. Amém? Jesus, quando a gente dá testemunho de Jesus, quando a gente dá testemunho do Senhor e o Senhor caminha conosco, a gente fala que o Senhor anda conosco, a gente dá o testemunho do perdão, testemunho da acolhida, testemunho da escuta, o testemunho da paciência. Imagina Jesus andando 3 anos com São Pedro. Olha, você vai ser rocha da igreja, o primeiro papa, faz assim, você vai expulsar demônio e tal, anda nas águas, tudo. E São Pedro dando trabalho para Jesus. No finalzinho da vida, Jesus está ali carregando a cruz, São Pedro ainda nega. Irmão, se eu fosse Jesus, quando eu ressuscitasse, eu falar, Pedro, é o seguinte, você foi demitido, próximo. Vamos chamar o segundo melhor apóstolo, porque você não dá. Na hora que eu precisava, você negou. Na hora que eu precisava, você puxou a espada. Ó, você não entendeu nada. Acho que se eu fosse Jesus, eu agiria assim com São Pedro. Mas Jesus teve paciência. Esperou. Ele morreu e ressuscitou. Ainda conversou com ele 3 vezes para São Pedro entender o que precisava. Quantas vezes eu e você temos que, às vezes, conversar, acolher, esperar alguém se converter de fato. Com Jesus a gente aprende a paciência, irmãos. A gente aprende o amor, a gente aprende a acolhida, a gente aprende a sofrer. Todo dia um pouquinho ali, todo dia. Imagina Jesus andando com Judas. Ele olhando assim, o Judas passava, esse aí vai, esse aí. Só que ele não dava sinais. Ele sabia, mas nem se preocupava. Porque era da natureza do cara, tinha que acontecer. Mas ele acolheu, lavou os pés. Quantas vezes eu e você acolhemos e lavamos os pés de quem nos humilha, de quem nos maltrata, de quem não nos dá atenção? Então andar com Jesus é esse caminho de amor. Andar com Jesus é esse caminho de perdão. Esse caminho de paciência, das virtudes por excelência. Esse dia eu estava na casa de um amigo, conversando tudo, rapaz de igreja e tudo mais. Nós entramos no assunto polêmico. Músicas evangélicas, músicas protestantes. Aí ele falou, você conhece essa música? Aí cantou, falei, conheço. Conheço essa música, conheço. Ah, essa banda, né? Vou usar bem a alegoria assim para não deixar ninguém triste, né? Ah, essa banda é muito boa, essa banda que não sei o quê. Eu falei, realmente. E eu já tinha ouvido toda a playlist dessa banda. E eu só aguardando. Ah, essa banda, não sei o que lá. Aí eu comecei a cantar outras músicas dessa banda. Que eles gravam músicas protestantes. Meu amigo, o rapaz transformou. Não é possível. Não, que não sei o quê. E eu comecei a fazer as coreografias. Ah, não sei o quê, do faraó e tal. Não. E onde nós vamos pregar lá, os caras gostam dessa banda. E se tocar, eu vou pegar o microfone e vou falar que não pode, porque nós somos católicos, não sei o quê. Ele me deu uma catequese, porque ele não pode usar música protestante. E eu concordo com tudo que ele falou. Só que ele disse que iria esbravejar, iria expor, iria apontar o dedo na cara do ministério se cantasse as músicas de tal banda. E eu vou falar, meus irmãos, louvado seja Deus por essa comunidade. Porque se não fosse ela, eu seria o primeiro a apontar o dedo na cara de alguém, esbravejar. Naquela hora, na casa desse meu amigo, veio o Espírito Santo, assim, ele baixou mesmo ali. E para dar testemunho de Jesus, eu olhei para ele e falei assim, cara, se tocar essa música eu até danço. Como? Falei, se tocar a música do Zaqueu, eu subo até na árvore, cara, porque nós temos lá evangelizar. Né? Aquela, como Zaqueu, eu quero subir mais alto. Eu vou lá. Ele, não, que não pode, que não sei. Eu sei que não pode, cara. Mas o que adianta no meio do evento você ficar esbravejando, expondo o que cantou, o que escolheu, o que coordenou? Que conversão isso vai gerar? Só vai dar constrangimento, só vai dar o ridículo. E eu estava falando para ele, nem ele acreditava
Nem eu acreditava no que eu estava falando. Eu falei, gente, o Espírito está... Deixa eu continuar aqui, o que o Espírito está falando. Eu falei, Jesus não faria isso, cara. Jesus, quando viu um erro, ele ensinou chamar à parte. Falei assim, Jesus andava com mais de 72 discípulos, 72 discípulos, ele tinha 12 apóstolos, mas quando era o pega pra capar, irmão, ele juntava com 3. Se você não gostar de alguma coisa, por que você não vai lá, só chama o coordenador de canto e fala, irmão, tenta evitar. Aí você fala, tudo isso que você falou para mim, você fala para ele. Porque Jesus iria olhar nos olhos daquelas pessoas e amar, irmão. Ele ia querer anunciar a palavra. Né? A Bíblia diz que é para anunciar o evangelho oportuno e inoportunamente. Esse irmão falou assim, não, tá, entendi. Chega. E eu falando assim, eu falei, meu Deus, é o carisma. É o carisma, a fidelidade que nos dá o equilíbrio para santificar as coisas. É errado você exortar uma pessoa? Não é, mas tem a forma certa de fazer. E isso é dar testemunho de Jesus. Tem a forma, o momento, o jeito. Imagina expor diante de um evento a pessoa, não pode cantar essa música e tal. Não ia fazer sentido nenhum. Então o Senhor vai nos conduzindo. O Espírito Santo vai nos falando. E dar o testemunho de Jesus é isso. Né? É o amor, é a acolhida, é a paciência, é o perdão. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, para dar testemunho do Evangelho, irmão, aí é um ensinamento, aí é a doutrina, aí é a palavra, aí é o que as células da comunidade fazem, com um pouquinho mais de tempo, com um pouquinho mais de proximidade. Tá na palavra. A palavra de hoje ensina isso aqui, ensina do matrimônio. Não pode adulterar. Tá na palavra. Não pode fazer fofoca, não pode mentir, tá na palavra. A gente precisa caminhar por aqui, a gente precisa caminhar por ali. Quando nós recebemos o Espírito Santo, e eu repito o que eu disse agora há pouco, a gente não está pronto para receber o Espírito Santo. A gente não está pronto para dar testemunho, mas nós temos que estar disponíveis. Pelo menos pedir, Senhor, age em mim. Senhor, toque em mim. Senhor, olha, eu gosto muito da bebedeira, da farra, da orgia, do cigarro, da droga. Eu não sei qual que é o raio da embriaguez demoníaca que você gosta tanto. É a mentira, é a fofoca, é o adultério, eu não sei. Mas apresenta para Jesus. Apresenta para o Espírito Santo, porque Ele vai tocar, Ele vai queimar, Ele vai purificar. Amém? Que nós possamos ficar em pé um pouquinho e desejar esse Espírito Santo. Que nós possamos ficar de pé um pouco e pedir para que o Espírito Santo de Deus possa nos fazer testemunhas de Jesus e do seu Evangelho. Põe a mão sobre o seu coração. Fecha seus olhos um